12 horas é muito tempo. Alguém precisa inventar um teletransporte logo. Não aguento mais voar desse jeito. Aqui é o Caio Gomes de Amsterdã e hoje vocês vão ver a palestra que eu dei na Campus Party. Faz muito tempo o pessoal tá pedindo pra mim, ou pedem pro Átila, para falar um pouco sobre o que é teoria de cordas. Então agora vamos para a palestra. Espero que vocês gostem. Então, em primeiro lugar, obrigado por todo mundo. De longe, a maior palestra que eu já dei aqui na Campus Party. Muita gente. Obrigado por todo mundo ter vindo aí. Obrigado a algumas caras conhecidas que vieram também me ver falar. Espero que vocês gostem. Não é um tema dos mais tranquilos, mas eu vou tentar explicar para vocês algo que sempre me pedem. O que é essa raio de teoria de cordas que a gente sempre ouve falar na mídia, que a gente sempre ouve falar nos canais de divulgação? Sempre pedem para o Átila falar no Nerdologia. Todo episódio, 50 pessoas pedem para ele falar sobre isso. E graças a Deus ele nunca me pediu para ajudar ele no roteiro. O que eu vou fazer aqui é contar metade da história. Eu não vou contar a história toda. Por quê? Porque vai ser papel de vocês convencerem o Sergião, que é o coordenador do palco, me chamar ano que vem para poder falar da outra metade da história. Então é um acordo que eu estou fazendo com vocês. Vocês mandarem um monte de e-mail para ele, para ano que vem ele me chamar de novo para eu contar o resto da história. Combinado? Então vamos embora. Eu vou começar contando a história de um cara, um matemático / físico, que ele é muito famoso, mas não é tão conhecido por todo mundo, assim. Ele é mais conhecido dentro da ciência. Esse cara, ele é muito famoso porque ele teve uma ideia muito bizarra para a época, uma ideia que era considerada anormal, que as pessoas não... Realmente ninguém tinha pensado sobre isso. E essa ideia levou a uma mudança na maneira de que toda a ciência é feita. Esse cara... Obrigado. Esse barbudo aí. Além dele ter essa bela barba, que um dia eu vou ter uma igual a dele, foi o cara que foi responsável pela criação das leis da eletromagnetismo. O nome dele é James Maxwell. Deixa eu ir para trás para parar a microfonia aqui. Isso, melhor. O que esse cara fez? Ele teve uma ideia muito original, que foi uma maneira diferente de se fazer ciência, que ninguém nunca tinha pensado antes e que é basicamente a base de toda a área da física moderna, que a gente chama da física teórica. Ele resolveu abordar de maneira diferente como se resolver um problema, utilizando conceitos de beleza, de unificação, de estrutura matemática para poder resolver um problema. Então, outro lado. Não, outro lado. Isso, mais um. Obrigado. O que era a física nessa época? A física, mais ou menos nos anos 1850, não, aí, obrigado. Ela era composta dessas áreas. A gente conhecia o que era mecânica, que estudava como os corpos se movimentam, como eles funcionam. O que era eletricidade, que explicava o que eram os raios, o que eram aquelas primeiras experiências sobre dispositivos elétricos que as pessoas estavam começando a fazer. Explicava o que era o magnetismo, a gente começava a explicar como os ímãs funcionavam, a ótica, como as lentes funcionavam, e Newton explicou como a gravidade funcionava mais ou menos um século atrás, antes dessa época. Então a física, mais a termodinâmica, que não entra na nossa história aqui, era composta dessas áreas. E a grande área de interesse era estudar esses dois caras aqui. Eles eram a coisa que estava chamando a atenção das maiores mentes da época, era entender como essa nova ciência, a eletricidade, funcionava e como o magnetismo funcionava. Passa um, por favor. E basicamente, essa é uma das duas equações que eu vou colocar na minha apresentação. Esses caras chegaram a entender esses seguintes conceitos. Gauss, ele estudando as leis, ele entendeu, estudando a eletricidade, ele descobriu que cargas elétricas causavam
uma coisa que a gente chama de campo elétrico. As cargas elétricas faziam a eletricidade surgir. Ele, através de diversos experimentos, ele chegou a essa conclusão aqui. Gauss também olhou uma outra coisa, ele percebeu uma coisa incrível. Se você cortar um ímã na metade, o ímã continua tendo polo sul e polo norte. É basicamente o que está dizendo essa equação aqui. Faraday veio e fez um experimento muito incrível, onde ele mostrou que se você pegasse um fio elétrico aqui, um fio de cobre, e passasse um ímã por cima, variando de um lado para o outro, variando a posição dele, dentro do fio surgia um campo elétrico. Então ele descobriu que, variando um campo magnético, surgia um campo elétrico. E Ampère descobriu que, se eu passasse uma corrente elétrica por um fio, em torno dele surgia um campo magnético. E isso já levou uma ideia gigante sobre essa nova ciência, que era a eletricidade e o magnetismo. A gente entendia como elas funcionavam, como elas eram gerados, e até uma pequena relação entre as duas. Daí que chega Maxwell. Maxwell olhou para essas equações e ele começou a pensar que elas eram muito bonitas, são muito bonitas, até para botar numa camiseta, admite. Mas ele percebeu que aqui existe uma ligação entre o campo magnético e o campo elétrico. Mas quando eu olho aqui embaixo, o campo elétrico não aparece aqui. Ele ficou pensando, mas rapaz, essas coisas aqui são parecidas, mas seria muito mais bonito se esse cara aqui tivesse um termo parecido com esse. Porque essas duas equações, esse termo de cima pareceria com o termo de baixo. O que ele começou a olhar, ele começou a pensar, usar o que ele chama de simetria. Como as equações pareceriam uma com a outra se esse termo aparecesse aqui embaixo. E foi isso que ele fez. Ele propôs. Ele pegou e fez um novo termo que apareceria aqui, que é muito parecido com esse aqui. Ele chegou e falou assim, ele nunca tinha medido esse termo aqui. Ele pegou e falou, se esse termo existisse aqui, essas equações seriam muito mais parecidas. E elas não poderiam mais ser separadas. Um campo elétrico seria ligado a um campo magnético, e um campo magnético geraria um campo elétrico. Em vez de serem dois conjuntos de duas equações, seria um conjunto de 4 equações. Foi isso que ele fez. Ele utilizou um aspecto de simetria, de estética, para poder propor isso. E com isso, ele foi a primeira pessoa na história a utilizar um argumento puramente teórico para poder visualizar um efeito que nunca tinha sido visto. Esse termo aqui, o que a gente chama hoje em dia de corrente de deslocamento. Ele chegou e, anos depois, o Hertz foi lá e mediu esse termo no laboratório, mostrando que isso era uma coisa real, não era uma viagem esotérica do Maxwell. Ele realmente encontrou esse termo e a gente conseguiu medir ele. Isso é inacreditável. Utilizando puramente argumentos teóricos, ele conseguiu medir e perceber um termo que nunca tinha existido antes. Com isso, ele introduziu algumas ideias na física. Uma delas é que argumentos teóricos são úteis para se determinar novas coisas. Você pode utilizar argumentos teóricos para poder se propor novos termos, que depois você... coisa que ele percebeu é o que a gente chama de unificação. Porque a partir do momento que ele pôs esse termo, esses dois efeitos que eram completamente distintos passaram a ser o mesmo efeito. O campo elétrico dependia do campo magnético e o campo magnético dependia do campo elétrico. Essas duas ciências completamente separadas passaram a ser uma ciência só. E, de maneira inacreditável, ele também reparou que aquelas 4 equações dão origem a uma nova coisa, que a gente chama da solução de onda. Ele percebeu uma coisa absurda, que utilizando com aquele termo, eu consigo mostrar que o campo elétrico e o campo magnético formam uma onda. E essa onda tinha exatamente a mesma velocidade da velocidade da luz. Então ele fez mais uma proposta. A luz não é nada mais do que uma onda eletromagnética. E com isso, a gente consegue derivar todas as propriedades da ótica a partir daquelas 4 equações. Unicamente porque ele fez uma proposta. Ele conseguiu unificar 3 áreas diferentes da física em cima do mesmo
sistema teórico que é o eletromagnetismo. Então, 5 áreas... Pode passar um para mim, por favor? E o que ele percebeu? A existência da eletricidade e do magnetismo não seriam mais ciências separadas. Elas seriam, na verdade... Mais um, por favor? Uma nova área da física que a gente chama do eletromagnetismo. Ele unificou áreas da física utilizando esse argumento teórico. Então, por causa dele... Pode passar mais um, por favor? A ciência, a física, que eram aquela tonelada de áreas, depois de Maxwell passou a se resumir a mecânica, o eletromagnetismo e a gravidade. Ele foi o primeiro cara que entendeu que a gente podia unificar áreas distantes da física utilizando esse argumento. E isso é essencial para a gente entender tudo que eu vou falar daqui em diante. As ideias de Maxwell, que a gente pode unificar a ciência, são essenciais para toda a física que se seguiu depois disso. Então, Maxwell é um cara muito importante nessa história. Vamos passar mais um? Unificação. Essa é a ideia importante aqui. Eu vou falar daqui até o final de unificação, e Maxwell é o cara que trouxe essa ideia para a ciência moderna, unificação. Daqui até o final a gente vai falar só de unificação. Vamos passar uns anos para frente. Anos 60. A física evoluiu muito nesse tempo. A gente entendeu como a matéria funciona. A gente descobriu que a mecânica não é mais aquela mecânica unicamente newtoniana. A gente entendeu, por Einstein, que em altas velocidades a mecânica é completamente diferente da mecânica de Newton. A gente precisou criar uma nova mecânica, que é a mecânica relativística. A gente descobriu que em pequenas distâncias, no universo microscópico, a física é completamente diferente, a origem é a física quântica. A gente começou a entender como a matéria funciona. A gente entendeu que existem diversas partículas que compõem o universo. O átomo existe. No início, se acreditavam que tudo era um fluido. Depois, modelo do pudim de passas. Depois, a gente foi entender o que era o átomo. Prótons, nêutrons, subdivisões do próton, subdivisões do nêutron. A gente conseguiu realmente entender toda uma área nova da física. E que ela era completamente diferente. Só para a gente poder fazer dar uma ideia de quão diferente a gente está falando, a gente está falando aqui, enquanto a gente tem mais ou menos no nosso dia a dia da ordem de metros, aqui no mundo microscópico a gente está falando da ordem de 10 trilhões de vezes menores do que a distância que a gente tem no dia a dia. Então isso é um universo muito, muito, muito menor. Tudo bem? Então, ao longo do início do século XX, a gente começou a entender, então, que a matéria era formada por muitas novas partículas, que a gente não tinha ideia séculos atrás. Então, a gente, depois de muitos experimentos e muitas ideias que chegaram até a surgir centenas de partículas novas, as pessoas conseguiram construir um modelo, que a gente chama que é o modelo padrão, em que a matéria do universo é formada por algumas partículas essenciais, que a gente chama que são os quarks, que formam toda a matéria, prótons, nêutrons, que a gente chama de matéria bariônica, os leptons, que formam os elétrons, e uns caras muito parecidos com elétrons, e esses caras aqui do canto, que são os bósons, que eles transmitem as forças, a força elétrica, a força magnética, que é igual à elétrica, a gravidade, e outras forças que foram descobertas. E além disso, as pessoas descobriram que, além daquelas forças eletromagnética e gravidade, existiam novas forças importantes para o universo, que forma essa física nova que se tinha nessa época. As mecânicas, relativística e quântica, o eletromagnetismo, unificado por Maxwell, a gravidade, que Newton criou, por enquanto vamos falar que Newton criou, a força nuclear forte e a força nuclear fraca, que foram descobertos ao longo do século XX. Esses caras, essas novas forças, são muito importantes quando se estuda realmente a matéria subatômica. Onde elas aparecem? A força fraca, ela é muito importante quando você vê, por exemplo, um acidente radioativo e o pessoal fala que a radiação aparece. A radiação não é nada mais do que um átomo emitindo partículas para fora.
Essas partículas são emitidas, elas acontecem, essa emissão, por causa da força fraca. A força fraca, o que ela faz? Ela pega um nêutron e transforma esse nêutron num próton mais um elétron, e esse elétron que é ejetado para fora é a radiação beta, que mata as pessoas, basicamente. É uma coisa muito bonita, mas acontece. Então é ela que causa essa nova coisa que a gente descobriu no século XX por causa de Marie Curie e todos esses caras. A próxima força é a força forte, que ela é a força que forma a matéria mesmo. Vocês podem pensar, dentro do núcleo a gente tem prótons. Prótons são todos carregados eletricamente positivo. Por serem carregados eletricamente positivo, eles deveriam se afastar. Por que eles se mantêm juntos? Eles se mantêm juntos por causa desse cara aqui. Ele é o que mantém os prótons unidos, apesar da força elétrica. Então é ele que dá a coesão à matéria. E nesse momento, a gente descobriu então que aquela nossa teoria do universo, que antes era composta de duas forças, mais uma teoria que explica como elas se ligam, que é a mecânica, agora é composta por duas mecânicas, três novas forças mais a gravidade. O universo se tornou muito complicado. E a coisa difícil de se explicar aqui é: cada uma dessas forças se conecta com a outra de uma maneira diferente. Elas têm o quanto uma partícula sente aquela força. E a coisa inacreditável é: todas essas forças são responsáveis. Se elas fossem levemente diferentes do que elas são, não seria possível existir matéria no universo. Seria impossível existir galáxias se qualquer uma dessas fosse 1/1000º diferente do que ela é. Se eu mudar um tiquinho o número de qualquer uma delas, seria impossível a existência do universo da maneira que a gente conhece. Isso é muito incômodo. Isso é muito incômodo, porque a gente está falando basicamente que 20 números existem, que são todas as constantes dessa teoria, e se qualquer uma delas fosse levemente diferente do que ela é, o universo não existiria. Isso é muito incômodo para a física, porque parece que realmente existe algo que a gente não está enxergando, porque seria uma sorte infernal que tudo isso acontecesse. Isso levou todas as pessoas a pensarem que existe algo por trás. Os físicos começaram a pensar que não era possível unicamente que isso fosse uma coincidência que todas essas forças estivessem por trás. E utilizando as mesmas ideias de Maxwell, a gente começou a buscar uma teoria de unificação. O primeiro cara a se fazer isso, não foi um cara, foram vários caras, mas, digamos, a gente pode citar um muito importante, que é o Steven Weinberg. Ele e mais outros caras, que não importa os nomes, eles começaram primeiro provando que a força elétrica e a força fraca são a mesma força. A gente enxerga duas forças diferentes no nosso universo do dia a dia, nossas temperaturas usuais, mas era como se o universo fosse formado nas altas temperaturas. Essas duas forças que a gente enxerga como forças diferentes são a mesma força. É como se fosse água. A gente olha água no rio, é uma coisa fluida que se movimenta, a gente olha gelo, uma coisa dura, estática. Mas no fundo é a mesma composição deles por trás. Isso é a força fraca e o eletromagnetismo. Eles juntos formam uma força muito maior, que a gente chama da força eletrofraca, e que ela é a força verdadeira que unifica as duas. As duas são as mesmas coisas, mas quando o universo baixou de temperatura, elas cristalizaram como coisas diferentes, que uma é eletromagnetismo e outra é a força fraca. E esse processo das duas aparecerem como coisas diferentes, que dá origem àquilo que a gente descobriu em 2012, que é o bóson de Higgs. No momento que as duas se separam, surge esse cara, que é o Higgs, que dá massa às coisas. Então, aquela descoberta de 2 anos atrás, que me fez participar do primeiro Nerdcast, é por causa desse cara aí. Quando ele aparece, que as duas se quebram, surge um cara novo, que é o bóson de Higgs, que dá massa ao universo. E a gente começa a enxergar, então... Pode passar um, por favor? Obrigado. Então, as duas forças, a fraca e a eletromagnética, viram uma nova coisa, que é a força eletrofraca. Ufa, em vez de 5 caras, agora a gente tem 4 participantes dessa tabela aqui. Está muito melhor. Mas uma outra coisa muito interessante a gente consegue perceber. Por favor.
Quando a gente começa a analisar como essas forças se comportam com a energia que a gente tem, tipo no LHC, a gente percebe que nas nossas temperaturas usuais, a força fraca, a força eletromagnética e a força forte, na verdade é o contrário, é a força forte, a força fraca e a força eletromagnética, são muito diferentes. Mas à medida que a gente vai fazendo experimentos em cada vez mais de energia, elas vão se tornando, a força delas vai se tornando cada vez mais próxima. A gente já sabe que a força eletromagnética e a fraca se unem numa só, mas, extrapolando as energias, que a gente não tem como fazer esse experimento ainda, a gente vê que a força forte também se aproxima dela. Então, existem explicações possíveis que há energias muito, muito, muito altas, basicamente energias que são na origem do universo, essas três forças se unem numa só. E isso faria com que todas aquelas forças que a gente conhece, que eu falei que não são a gravidade, que são as forças nucleares, que explicam como a matéria funciona, mais o eletromagnetismo, seriam uma só, que seria uma só equação que explicariam todas elas de uma vez só. Ser uma só equação ajuda, porque significa que todos aqueles termos independentes que eu falei não seriam termos diferentes, seriam a mesma coisa que a gente está enxergando como objetos diferentes. Ficou clara essa ideia? Essa ideia é a mais importante. Ser unificado significa que coisas que são independentes, na verdade, são uma só e a gente só enxerga de maneira diferente, como a água e o gelo. Pode passar por favor? E isso que formaria o que a gente chama da Grand Unified Theory, ou GUT, como aparece nos papers. O que facilitaria muito a nossa vida. Por quê? Porra, agora em vez de ter em vez de ter quatro termos, quatro forças diferentes, a gente tem uma força que explicaria toda a matéria como funciona e a gravidade aqui separada. Muito melhor, mas ainda a gente tem dois caras separados. E vocês podem ver que em todo esse momento eu ignorei como a gravidade funciona. Porque realmente até esse momento a gente não conseguiu explicar como a gravidade funciona. E aí vai para a segunda ideia importante. A primeira ideia importante dessa conversa foi unificação. A segunda ideia, se a primeira ideia de Maxwell já parecia ficção científica, a segunda ideia realmente é completamente ficção científica. É de um cara que é completamente desconhecido pelas pessoas que não estão na ciência. Mais um, por favor. Que é esse senhor com esse belo cavanhaque aqui. Theodore Kaluza. Esse cara teve uma ideia absurda, bizarra e completamente de ficção científica. Ele não conseguia aceitar, muito antes disso, logo depois de Einstein, que a gravidade e o eletromagnetismo eram tão diferentes. E ele teve uma ideia absurda de uma maneira que poderia explicar como unificar as duas, que era uma ideia, como eu falei, de pura ficção científica. Para poder explicar o que esse cara fez, eu só vou explicar rapidinho o que significa a teoria de Einstein, que explica a gravidade. Então a gente pode ver quem é Einstein, esse bonito rapaz do fisiculturista, que é o nosso grande Einstein. Ele teve a grande ideia de como poder explicar como a gravidade funciona. Em 1905, Einstein explicou como os objetos se comportam a altas velocidades. Em 1800 e alguma coisa, Maxwell explicou como o eletromagnetismo funciona. E as pessoas perceberam que as duas comunicações, como a gravidade funcionava e o eletromagnetismo funcionavam, não eram compatíveis. A teoria de Newton era a teoria mais famosa. Todo mundo tentou mudar o eletromagnetismo para ser compatível às leis de Newton. Einstein teve a ideia diferente. Ele mudou as leis de Newton para serem compatíveis com o eletromagnetismo e inventou a teoria da relatividade restrita. No momento seguinte, Einstein, e ele estava certo, ganhou o Nobel, não ganhou o Nobel por causa disso, mas virou um dos maiores cientistas da história por causa disso. No momento seguinte, ele percebeu que a gravidade também não se comunicava com o eletromagnetismo. E ele quis explicar como a gravidade funciona. E foi isso que levou à origem da teoria da relatividade geral. Passa um, por favor. Mais um, por favor. Mais um, já que eu não posso controlar. Einstein teve a seguinte ideia. Ele percebeu algo que pra gente, e por isso que ele é um gênio, e eu não, infelizmente, que ele percebeu algo que parece muito óbvio, mas agora olhando, isso tem explicações científicas muito maiores. A gente aprende no colegial, a gente aprendeu que a força de um objeto
uma força causa uma aceleração no objeto, e essa aceleração vai ser proporcional à massa desse objeto. Ele também percebeu que a força gravitacional que um objeto recebe depende da massa daquele objeto. Mas observa que essa massa aqui é o quanto forte ele vai sentir a gravidade, e essa massa aqui é o quanto ele resiste à força sendo aplicada. São coisas completamente diferentes. Isso aqui, teoricamente, não tem nenhuma relação a isso, mas todo experimento que a gente faz mostra que essa massa aqui é exatamente igual a essa massa aqui. Isso aqui e isso não é essencial. Durante toda a nossa história da ciência, até na nossa vida no colegial, a gente cortava isso e bora para frente. Mas ele pensando, ele percebeu que não fazia sentido isso ser igual a isso. E que os dois serem iguais é algo muito impressionante. Isso levou à origem do que a gente chama do princípio da equivalência, que significa que a massa inercial ser igual à massa gravitacional é algo essencial para a história do universo. Passa um, por favor. Einstein, rapaz, volta um. Volta. Aí. Einstein, rapaz belo de praia, percebeu então que a massa gravitacional ser igual à massa inercial era algo muito mais profundo do que aquilo que a gente imaginava. E isso essa ideia levou ele a formular a teoria da relatividade geral, que significa que ela chega à conclusão o quê? Que o universo não é mais um universo estático, um universo plano, como se for o que a gente conhecia nas leis de Newton. É um universo que ele evolui com os objetos que estão lá. Agora sim, pode ir um para frente, por favor. E é o que isso significa. Nas leis de Newton, o nosso universo tridimensional... Pode clicar no vídeo, por favor? Nas leis de... Não, um só, volta. Não, volta. Volta mais um. Isso, clica no vídeo. Só aperta para frente, então. Aí, obrigado. Nas leis, no universo newtoniano, o universo ele é algo plano. É como se ele não depende de nada que está acontecendo nele. As leis de Einstein, a gente fala diferente. A existência de uma massa no universo curva o tecido do universo, e essa curvatura do tecido do universo que faz com que a gravidade exista. A Lua girando em torno da Terra, ela não está sendo atraída por uma força, ela está fazendo um caminho em torno desse tecido curvado, da mesma maneira que a Terra, em torno do Sol, está andando por esse tecido curvado. O que isso significa? Que o tecido do universo, o espaço-tempo, ele não é mais algo independente dos objetos que estão nele. Os objetos que estão no universo afetam a própria estrutura do universo. E, com isso, toda a explicação de como a gravidade funciona se tornou muito mais clara, e a gente conseguiu fazer a explicação de como a gravidade se adequaria à relatividade. É isso que Einstein fez. Para poder fazer essa explicação, ele formalmente mostrou que o espaço e o tempo são conectados. O espaço afeta o tempo e o tempo afeta o espaço. Então, em vez de passar a explicar o espaço como sendo... A gente já faz isso no nosso dia a dia. Para eu poder dar essa palestra, eu estou aqui no AMB às 10h30 da manhã, ou deveria estar. Mas, a partir do momento que a gente liga as duas forças, elas passam, o tempo passa a afetar o espaço e o espaço passa a afetar o tempo. E a gente passa a descrever o universo como uma coisa em 4 dimensões, não em 3 dimensões. E tendo essa ideia na cabeça, que Kaluza, logo depois, teve essa ideia de ficção científica. Ele percebeu que, no momento que Einstein unificou o espaço e o tempo num espaço de 4 dimensões, ele simplificou as leis do universo, conseguiu explicar a gravidade. E ele pensou, o que aconteceria se o universo tivesse 5 dimensões? E ele construiu a teoria em cima dessa ideia de ficção científica. E o que ele descobriu foi algo inacreditável. No momento que ele escreveu as equações e chegou no resultado, de um lado, ele chegou a uma nova teoria que continha a gravidade de um lado e o eletromagnetismo do outro.
E ele conseguiu então explicar o eletromagnetismo como uma curvatura nessa quinta dimensão que a gente não enxerga. Kaluza era um cara tão teórico, tão fã da teoria, que ele saiu gritando em torno da casa dele, gritando vitória, que ele tinha conseguido fazer algo que ninguém tinha conseguido fazer antes. Kaluza era realmente um cara que gostava da teoria. Ele era um físico teórico de primeira linha e realmente ele acreditava na física teórica. Quando ele resolveu aprender a nadar, ele não fez aula de natação. Ele comprou um livro de teoria de natação, leu o livro e pulou na piscina. Não estou brincando, é verdade isso. Então ele era um cara que realmente acreditava na teoria. Só que, por causa disso, ele não pensou numa coisa que pra gente é óbvia. Onde raio está essa quinta dimensão? Onde é que está essa quinta dimensão? A gente vê as dimensões, a gente faz experimentos, mas onde está a quinta? 20 anos depois, um outro cara chamado Klein resolveu essa situação. 5 anos, desculpa. 5 anos depois, Klein resolveu essa situação. Klein pensou que essa quinta dimensão poderia ser, na verdade, uma dimensão que ela não é uma dimensão aberta, gigante, como a gente vê. Ela está encolhida numa pequena dimensão. Está muito encolhida num espaço muito pequeno. Pode passar um para mim, por favor? É como isso aqui. Vamos imaginar que você está na tua casa, olhando um fio de telefone lá na tua janela. Esse fio de telefone, quando você olha ele dali, os fios que eu estou vendo aqui, eles parecem ser unidimensionais. Eu não consigo perceber o tamanho dele. Pode dar play no vídeo para mim, por favor? Mas, à medida que eu for me aproximando do fio, eu começo a perceber que aquele fio tem uma grossura. Se eu for uma formiguinha vivendo dentro daquele fio, esse fio é tão grande para mim que eu consigo até andar e ver o tamanho, essa grossura desse fio e me locomover em torno dela. O que pra gente, com o nosso tamanho, seria impossível. Nenhuma formiga foi ferida na gravação desse vídeo. E as formigas conseguem explorar essa nova dimensão que a gente não conseguiria. Essa foi a ideia de Klein. Então, e sim, no nosso universo a gente vê as 4 dimensões, mas uma delas é tão pequenininha que a gente não consegue enxergar. Isso poderia explicar onde está essa quinta dimensão que a gente não vê ela no nosso dia a dia. Então seria mais ou menos assim. Pode dar play no próximo vídeo, por favor? Tá aqui. Se a gente... Não, volta uma e só toca para frente. Isso, só uma vez para frente. Vamos imaginar que a gente vai descendo e olhando o universo em escalas cada vez menores. A gente enxerga o universo tridimensional, normal, mas lá nas escalas microscópicas existiria uma dimensão curvada, que a gente não enxerga, e que objetos muito pequenos poderiam enxergar essa dimensão. Mas a gente, no nosso tamanho macroscópico, seríamos impossíveis de enxergar. Uma formiga andando nesse espaço-tempo, muito pequenininha, conseguiria enxergar essa nova dimensão, mas a gente não. E essa foi a ideia que formou Kaluza e o Klein tiveram, e unificou a gravidade e o eletromagnetismo. É claro, como nada é perfeito, a gente depois descobriu que essa teoria tinha problemas. A gente não conseguia explicar coisas fundamentais como a massa do elétron a partir dela e outras constantes. Mas isso ficou na cabeça das pessoas por muito tempo. Porque, basicamente, a gente percebeu uma outra característica, que é a existência de dimensões extras. Pode passar um slide, por favor. A dimensão extra implica numa nova possibilidade de unificação. Pode passar mais um? De unificação. Mais um. E aqui a gente chega no ponto que é o que vocês estão aqui. Por 50, 60 anos, a gente esqueceu dessas ideias, a gente basicamente não pensou mais nas ideias de Kaluza e como poderia se unificar a gravidade e o eletromagnetismo. Até que nos anos 70, algumas pessoas resolveram utilizar essas ideias para poder fazer uma teoria que unificasse tudo, todo o universo. E essa que é a teoria de cordas. Qual que foi a ideia? Da mesma maneira que a gente
que a gente, como eu falei, a gente enxerga dezenas de partículas diferentes no universo. E a ideia é, se em vez de cada uma dessas partículas serem objetos diferentes, todas elas forem partes de uma mesma estrutura. Uma pequena corda, vamos falar que é uma corda de energia, que está vibrando na menor escala possível do universo, e a vibração dessa corda, dependendo da frequência que ela vibra, você faz enxergar essa corda aparecendo como um próton, um quark, como um elétron. Então todas as partículas, as diferentes partículas que a gente enxerga, são na verdade vibrações da mesma corda. Da mesma maneira que eu pego um violão e eu toco na mesma nota, na mesma corda, um sol, um lá e um si, eu poderia, e são notas diferentes vindo do mesmo objeto, se eu pudesse olhar nessas vibrações dessa corda microscópica e cada vibração indicasse qual que é a partícula diferente que está ocorrendo lá. Então funcionaria mais ou menos assim. Play, por favor. Um objeto, um candelabro que a gente enxerga no dia a dia. Obrigado. Está quente. Pode dar o play, por favor? A gente vai olhando na matéria cada vez menor, cada vez a mais baixas distâncias cada vez menores, até que a gente começa a enxergar os próprios átomos em si. Dentro de cada um desses átomos, eles são formados por prótons, nêutrons, que são formados por quarks, e no interior de cada uma dessas partículas diferentes, existem pequenas cordinhas vibrando, e a vibração de cada uma dessas cordinhas é que dá qual que é o tipo que aquela partícula existe. Essa foi a ideia que deu a origem da teoria de cordas. Tudo no universo seria formado por essas pequenas cordinhas vibrando a altíssimas frequências no interior profundo da matéria de cada um de nós. Essa é a ideia. Isso implicaria que toda a matéria é formada pela mesma coisa. E implicaria porque todas as partículas são tão ligadas, elas são a mesma coisa. A coisa muito interessante é que, a princípio, nada do que eu falei implica em dimensões extras. Mas quando a gente escreve essa teoria, eu posso escrever essa teoria matematicamente em 4 dimensões. Ela não funciona. 5 dimensões, ela não funciona. 6 dimensões, o que vocês acham? Não funciona. Ela só funciona em 10 dimensões. Ela não é possível escrever essa teoria a não ser que o universo tenha 10 dimensões. E isso é a primeira vez na história da física que a teoria física está determinando qual que é o número de dimensões que o universo tem. Ela está prevendo qual que é o número de dimensões que o universo teria. E a gente pode utilizar as mesmas ideias de Kaluza e Klein para explicar por que a gente não vê as outras 6 dimensões. Elas estariam compactificadas, encolhidas dentro, numa distâncias tão pequenas que a gente não poderia enxergar. A segunda coisa muito, muito interessante é que enquanto todas as outras teorias físicas feitas antes não misturavam a gravidade e as outras 3 forças, a teoria de cordas, do momento que você escreve essa teoria, ela automaticamente e de cara aparece um termo que é a teoria da relatividade geral. É impossível escrever essa teoria sem que tenha a relatividade geral incluída dentro dela. Isso significa que essa teoria que foi feita para explicar a matéria é naturalmente uma teoria da gravidade. E é por isso que ela é tão impressionante. É uma teoria que explicaria quantas dimensões o universo tem, explicaria como a matéria funciona e automaticamente lhe explicaria dentro do mesmo conjunto como as forças nucleares e o eletromagnetismo se liga à gravidade. É uma teoria, é impressionante você imaginar isso, que a gente possa escrever isso. E essa foi a ideia geral que motivou as pessoas a começarem a estudar. A coisa, e sabendo que a gente tem as 10 dimensões, é muito diferente de você ter uma dimensão só. Porque a coisa importante que a gente tem que entender agora é o quê? Se eu tenho essas 6 dimensões que eu não enxergo, a maneira que eu vou dobrar essas dimensões é importante. Porque a gente, no universo macroscópico, a gente não enxerga essas dimensões, mas a pequena corda vibrando poderia enxergar essas dimensões extras compactadas, e essas dimensões implicariam como é o universo. Então, a parte importante do estudo da teoria de cordas é entender como o universo é formado nessas pequenas dimensões. Pode dar play para mim na próxima, por favor?
Então, em vez de... play, por favor. Então, em vez do universo ser formado dessas pequenos círculos, que seriam em uma dimensão extra, as 6 dimensões extras seriam escritas, construídas, como um objeto muito mais complexo. E a estrutura desse... E a estrutura desse objeto, dessas dimensões extras, que implicaria como o nosso universo funciona. Se a gente conseguir entender como elas estão dobradas, a gente consegue entender como as leis do universo formaram, e essa teoria poderia explicar o nosso universo. Então, uma boa parte da nossa... Quando a gente começa a estudar essa teoria, é entender como essa dimensão extra estão se dobrando. Isso é um problema que parecia ser muito fácil. Quando a gente começou a estudar teoria, nos anos 90, a gente conhecia 5 maneiras possíveis de formar essa teoria. Esqueci de falar aqui. Obviamente, por que é importante entender como elas funcionam? Da mesma maneira que um ar passando de um saxofone, a forma do saxofone implica qual que é o som dele. De novo, a estrutura que essas pequenas dimensões se dobram implicaria as maneiras que as partículas que a gente enxerga podem vibrar. É um pouco abstrato entender isso, mas a ideia importante para ficar para vocês é a maneira que a gente dobra essas dimensões implica como é que o universo funciona. E, então, como eu estava falando, a gente começou a estudar como essas dimensões extras seriam formadas. A gente começou, no início, existiriam 5 maneiras de fazer essa possível dobra das partículas do universo. Com o passar do tempo, a gente descobriu que existiam milhares de maneiras de se fazer isso. Milhares de maneiras é um pouco mais difícil, mas tem muito aluno de doutorado que está a fim de calcular, então a gente pode botar a galera para calcular. O problema é que agora o número de possíveis maneiras que a gente tem de dobrar esse universo é um pouquinho maior. Pode dar um play para mim? Então, atualmente a gente descobriu que o número possível de soluções para essas possíveis maneiras de se dobrar, play, por favor, é esse pequeno número. 1 seguido de 500 zeros. É um número pequeno. Aposto alguém contar quantos zeros tem aí. Tem 500, eu contei. Pode dar um para frente. Então, quer dizer, 10 a 500. É simplesmente impossível a gente descobrir uma maneira de se calcular uma por uma para descobrir qual que é a certa. Esse é o problema atual que a gente tem na teoria de cordas. A gente tenta descobrir uma nova maneira de se calcular qual que é a forma que o universo está. Alguma outra coisa vai ter que determinar a maneira que ele se compactificou. Esse é o ponto atual da pesquisa. Mas eu falei um monte de coisa e a gente chega na conclusão aqui. Tá, a gente tem uma teoria que poderia explicar como o universo funciona, que poderia explicar como as partículas se formam, que ela liga a gravidade, mas isso é ciência. Para ser ciência, a gente precisa medir alguma coisa. Medir a teoria de cordas diretamente é impossível com a tecnologia que a gente tem atualmente. Mas será que é possível a gente fazer alguma medida que mostrasse como essa teoria funciona, ou alguma característica dela atualmente? E já que a gente não pode medir como diretamente a teoria de cordas, a gente pode usar então outras características para poder determinar se ela é uma teoria válida. E a característica que a gente pode usar para poder determinar isso é as dimensões extras. Se alguma maneira a gente conseguir medir a existência de dimensões extras, a gente tem uma medida indireta que a teoria de cordas parece continuar fazendo sentido. Não é uma prova dela, mas é uma demonstração que ela faz sentido. Então, no LHC, o que a gente pode fazer... Ronaldo, vem cá, por favor. Preciso de uma ajuda. Segura o microfone para mim aqui. Obrigado. Acabou. Eu preciso falar. Obrigado. No LHC, a gente pode fazer uma colisão de 2 partículas vindo em direções contrárias. Essa colisão vai gerar energia, vai gerar partículas por todos os lados. Obrigado. Obrigado. E essa colisão, gerando energia para todos os lados, pode fazer com que pequenas cordas que estavam presas no nosso universo pulassem para fora. E o que aconteceria? A gente estaria vendo que a quantidade total de energia daquela colisão
antes e depois seria diferente. A gente não estaria medindo a mesma energia antes e depois, porque a energia que a gente estaria perdendo estaria pulando para fora do universo. Porque algumas cordas, pela teoria que a gente faz, elas estão presas no nosso universo, são essas bordinhas aqui. Nosso universo é essa folha aqui. Então, muitas das nossas partículas, elas são cordas que estão presas no nosso universo. Mas existe um tipo muito especial de corda, que ela pode ser gerada na colisão, que ela é fechada. Então, ela não está presa dentro dessa folha, ela pode sair voando para fora. E isso aí a gente estaria enxergando como energia perdida nessa colisão. Observando, então, colisões atuais no LHC, a gente poderia enxergar qual que é essa energia sendo perdida e, com isso, ter uma indicação das cordas que as dimensões extras funcionam. Pode ir para frente, por favor? Seria basicamente... Quem que é esse cara, essa corda, partícula que seria solta? É a gravidade. A gravidade, ela tem o poder de atingir outras dimensões, porque ela não é uma corda aberta, ela é uma corda fechada. Isso lembra um pouco um filme que que passou 2 anos atrás no cinema. A gravidade, o amor pode cruzar dimensões, a gravidade pode cruzar dimensões. É essa ideia que eles utilizaram no roteiro de Interstellar para poder fazer a ideia. Da mesma maneira que a gravidade pode cruzar dimensões, todo mundo viu Interstellar, né? Se não viu, desculpa, é spoiler. Da mesma maneira que o Cooper conseguia utilizar a gravidade para poder passar informações, ela vem dessa ideia, que a gravidade ela não está presa, ela pode atingir outras dimensões. Pode dar o play para mim, por favor? Foi? Play? Bom, então a ideia é que você teria colisão. Obrigado. Você teria colisão. A colisão formaria uma dessas cordas que não estão presas no universo, e essa corda poderia... Teve a colisão, e essa corda poderia sair para fora da nossa folha do universo, e a gente perderia essa energia. E isso seria uma maneira que a gente tem para detectar. Até agora, todas as medidas que a gente fez não indicam isso acontecer. Isso é muito importante se dizer. Até agora, a gente não tem indicação disso, mas essa é uma medida indireta. Não significa que a teoria de cordas está errada, mas significa que a gente tem que fazer um trabalho melhor. Existem explicações porque a gente não conseguiu medir isso ainda, mas é importante se dizer e ser muito sincero que, apesar de todos os sucessos teóricos que ela traz, ela ainda não está se mostrando o resultado correto que a gente deveria. Então esse é o ponto que a gente tem hoje em dia. Esse é o ponto que a gente chegou na explicação teórica. Obviamente, existem muitas coisas que a gente pode fazer, muitas medidas indiretas. E as pessoas que trabalham com isso estão tentando tentando entender como ela funciona. Então, para poder resumir, ideias principais. A gente está trabalhando numa teoria que é uma teoria teórica, é uma coisa teórica. Ela não tem ainda uma visão experimental, ela foi feita unicamente por conceitos ideais matemáticos. Esses conceitos matemáticos vêm desde o século XIX, quando Maxwell entendeu o eletromagnetismo utilizando argumentos de simetria, e esses argumentos de simetria mostram que as leis do universo parecem tender a se unificar. As várias manifestações que a gente vê das forças do universo, no fundo, parecem ser as mesmas. E que muitas indicações mostram que quanto mais dimensões o universo tem, mais simples é se fazer essa unificação. Essas são as ideias principais. A teoria de cordas, então, é uma teoria que tenta explicar toda a estrutura do universo dentro de uma estrutura matemática única. Em vez da gente ver 5 teorias diferentes que precisam de um acoplamento altamente fino, que todos os números precisam ser precisos para que eles existam, todos os números viriam da mesma teoria, e isso explicaria porque tantos números diferentes estão altamente ligados, porque na verdade estão todos vindo do mesmo número por trás das contas. Esse é o ponto que a gente está. Como eu falei no início, essa é metade da história. Aqui eu expliquei do ponto de vista da unificação. Para poder explicar a outra metade da história, a gente precisa falar do ponto de vista da simetria, que é uma outra história completamente diferente. E que, se vocês fizerem o papel de convencer o Sergião me trazer de Amsterdã ano que vem, eu posso contar outra metade dessa história para vocês ano que vem. Espero que tenha ficado
um pouco mais claro os pedidos do que é. Pode passar um para mim, por favor? Espero que vocês tenham gostado. Meu Twitter, para quem quiser conversar, Caio C. Gomes. Eu comecei recentemente meu canal do YouTube, o Fisiculturista, youtube.com.br Fisiculturista. Eu ainda estou começando, tem 3 vídeos no canal, eu estou aprendendo ainda a fazer, mas eu espero falar bastante de ciência lá, para que vocês possam... para que eu possa falar um pouco das ideias loucas que surgem na minha cabeça. Para quem gostou, sexta-feira, às 6h30, no palco de desenvolvimento, eu vou falar um pouquinho também de desenvolvimento, nada a ver com ciência, mas vou falar de como a gente pode utilizar dados na internet para fazer produtos e coisas assim. Se vocês gostam também de como a gente pode misturar ciência e tecnologia, sexta-feira, às 6h30, no palco de desenvolvimento. Ficaria muito feliz de ver vários de vocês lá. A gente tem 15 minutos para perguntas e dúvidas. Espero que vocês... Já estou vendo mãos levantadas. Quem tiver vergonha de perguntar também, depois do palco, depois do final da palestra, não precisa ter vergonha, pode chegar, aproximar e a gente pode bater uma ideia aí. Não precisa ter medo não mordo não. Obrigado, pessoal. Tem uma mão levantada lá no fundo, se alguém puder dar o microfone para ele. Na frente da caixa vai ser complicado, então. As 10 dimensões da teoria de cordas. Quando a gente vai calcular 3 dimensões, a gente calcula elevado a 3, né? O cubo. Quando a gente vai calcular, a teoria de cordas, ela advém disso. Quando tu vai calcular a teoria de cordas, elas são elevado na 10ª potência? É isso ou a minha implicação é muito idiota? Mais ou menos. Porque quando você... A ideia é que você vai escrever, a corda pode vibrar de uma maneira, então da maneira que ela vai vibrar, você põe lá uns números que indicam como ela vibra. É mais ou menos isso, mas basicamente você tenta calcular qual que é a energia dessa corda vibrando. E se você tenta calcular a energia dessa corda em 4 dimensões, energia é infinita. 5 dimensões, energia é infinita. 6 dimensões, é infinita. Todas as dimensões ela é infinita menos 10. 10 você consegue calcular o número. Então a gente sabe que para aquele número a teoria é bem definida. Por isso que ela é possível determinar qual que é ali. Entendeu? Obrigado. Eu tô querendo saber o que é que a teoria das cordas explica sobre matéria escura, se ela consegue explicar matéria escura e energia escura. Sim. Não é simples você explicar o porquê, mas existem maneiras que você consegue extrair informações, que você consegue calcular qual seria uma energia básica para o universo que seria equivalente à energia escura. Não é tão simples explicar, existem alguns problemas nessa conta, mas está intuito sim lá. Novamente o problema vem que a gente consegue extrair, mas a gente consegue extrair milhões de coisas que são equivalentes à energia escura. Como é que a teoria pode me indicar qual que é a certa? Esse é o problema atual que a gente tem. Como é que eu posso fazer a teoria me mostrar qual entre as milhões de soluções possíveis é a certa que a gente tem? Algo equivalente ao que a gente tem no universo, a gente consegue achar, mas entre milhões de outras coisas. A gente precisa, de alguma maneira, que a teoria me mostre que esse é o número que teria que existir. Entendeu? É diferente. Ela é tão boa em explicar coisas que ela explica muito mais do que o que a gente tem. Então a gente precisa de como eu falei, a gente precisa de alguma coisa que possa pensar esse número certo do que tem. Mas existe algo lá que é equivalente, sim, à energia escura, à matéria escura. Existe. 1, 2, 3. 4. 4. Com a teoria das cordas, a gente conseguiria resolver o problema da viagem mais rápida do que a luz? Não. A teoria de cordas ela é relativística, então ela mantém a teoria da relatividade como uma coisa essencial. Todas as leis do universo têm que continuar seguindo a relatividade restrita e especial e a geral, que determinam qual que é a velocidade limite de movimentação do universo é a velocidade da luz. Isso não muda nada com ela. Ela é uma teoria que, no fundo, ela é quântica e relativística ao mesmo tempo. Lá. Tô te vendo, aguenta aí. Lá e lá. E lá. Cara, muita pergunta.
Tá, eu queria saber assim, que você tinha falado antes que os físicos, cientistas, eles não gostam muito de trabalhar com números aleatórios, que eles não gostariam que o universo teria sido feito a partir de números aleatórios que coincidiram no que nós temos agora, né? Por isso eles encontraram a teoria das cordas. E mesmo na 10ª dimensão, tendo um número exato para poder calcular isso, nós não estaríamos trabalhando em cima de uma corda que ela vibra aleatoriamente. Não aleatório, é bom tomar um cuidado. Números aleatórios não é nenhum problema. Teoria quântica é uma teoria que ela funciona com números aleatórios. A gente não tem problema nenhum em números aleatórios. O problema é que você tem 20 números que são precisamente um valor e qualquer mínima mudança em qualquer um deles faria com que o elétron atrai outro elétron seria completamente diferente e isso impediria a formação do universo. Então você imagina que é como se existissem milhões de números e todos eles são precisamente aquele número ali. Qualquer outra coisinha, o universo não poderia existir. Então não é o problema dos números serem números bizarros. O problema é que todos eles são de tal maneira que qualquer outra coisa que eles fossem, a física, o universo da maneira que a gente conhece não existe. Vamos falar que existisse um número grande que pudesse ser qualquer um desses e está valendo. Não tem problema nenhum, caiu em qualquer deles porque caiu em qualquer um deles. Mas quando você começa a ver números tão precisos que qualquer mudancinha, qualquer um deles, nada pode funcionar mais, isso é estranho. Porque parece que existe algo que faz com que todos, um dependa do outro. Ficou mais claro? Não é eles serem aleatórios, é sim o ajuste fino que cada um deles tem. Esse é o problema que a gente fala, o problema do ajuste fino. As cordas, elas não poderiam ter vibrações aleatórias? Tem vibrações aleatórias, isso não é um problema nenhum. A maneira que ela... Porque o que importa para determinar o que é a frequência, o tipo de partícula é a frequência, não a maneira que ela vibra. Da mesma maneira de um violão, eu não estou preocupado da maneira que a corda está vibrando. Me interessa a frequência que ela vibra no meio que ela vibra. Então, a aleatoriedade é outra coisa aí no meio. Quando está procurando... tem 10 elevado na 500 maneiras de dobrar 10 dimensões... Como é que tu sabe, como é que se sabe o que está procurando quando tu vai calcular? A gente sabe que a maneira que essas dobras acontecem, elas implicam as leis do universo. Então a gente quer encontrar uma maneira que se dobra que explicaria o universo atual. O problema é que eu tenho tantas soluções que com certeza lá no meio eu tenho algo que implica como o universo atual é. Só que é muito fácil, numa coisa infinita, eu consigo achar algo que eu quero. Esse que é o problema. Então eu teria que, de alguma maneira, essa solução emergisse, que a teoria me dissesse, entre esse mar de soluções possíveis, que lá no meio está o universo, a teoria me falar, por algum motivo X, Y, Z, essa configuração é preferida. Então é isso que a gente procura hoje em dia. Como a gente pode encontrar, no meio de todas essas possíveis configurações, qual que é a preferida atualmente. Se existissem 3, beleza, a gente poderia olhar elas e seria uma escolha fácil. Mas quando você tem infinitas praticamente, com infinito é fácil, eu posso fazer o que eu quiser. Então, de alguma maneira, a teoria tem que me explicar o que ela faz. Porque senão eu não estou fazendo nada, eu não estou explicando nada. No infinito eu consigo achar qualquer coisa. Essa que é a questão. Quantas variáveis vocês têm para fazer esse cálculo da teoria das cordas? Quais são as mais importantes? O que vocês trabalham, o que foi trabalhado para chegar nessa teoria? Basicamente, a maneira... Existe uma constante que surge da teoria, que é a tensão da cordinha. A força que ela está sendo esticada. Então, a teoria de cordas, a gente normalmente diz que ela é uma teoria que depende de um parâmetro. Obviamente, a maneira que eu acabei de falar para ele, a maneira que você compactifica as dimensões compactas, as outras 6 dimensões, ela influencia na teoria. Então, a gente tem essa maneira de fazer essa, que a gente fala que é uma variedade, a maneira de dobrar essa variedade entra com um parâmetro. Mas são problemas diferentes. Parâmetros mesmo, para um número, como seria
a força que a gravidade atrai, a gente tem um parâmetro só, em vez dos 20 que o modelo padrão tem atualmente. E você troca esse problema por outro muito distinto, que é a maneira de se fazer a compactação do universo das 6 dimensões compactas. É uma troca do problema. Então, não é muito simples vocês falar o seguinte: quantos números eu tenho? Porque números em si você tem um, mas você troca esse problema de ter vários números por um outro, que é a maneira de se fazer isso. Oi. Aqui. Perdão. Uma vez eu ouvi dizer que a maneira como um evento é observado acaba alterando o resultado do evento. E considerando que são precisas pelo menos 10 dimensões para que a teoria das cordas dê certo, existe alguma ideia ou teoria de que a consciência humana, a mente humana, seja uma dessas dimensões? De maneira muito direta, não. Você está falando... Essa ideia que da maneira que a gente mede alguma coisa, ela influencia no resultado medido, é uma ideia da quântica. Então, ela é uma teoria que é base para a teoria de cordas. A mecânica, que é a maneira que as coisas se atingem, se modificam, ela é básica para a teoria de cordas. A teoria de cordas é algo que está construído em cima disso. E não, normalmente esse tipo de ideia quando as pessoas começaram a estudar teoria quântica, existia-se a tendência de se colocar o observador como algo essencial, que tem essa ideia que a mente tem o poder de fazer a medição. Mas isso é uma interpretação possível da teoria. Não é uma coisa que significa exatamente isso. Então, assim, a gente pode falar muito mais sobre isso, mas de maneira mais rápida, não. Calma aí que ela queria fazer uma segunda pergunta aqui. Dúvida matemática mesmo. Quando você fala em 10 dimensões, mas dessas 10 dimensões você tem 10 variáveis, você tem 3 variáveis em potências diferentes. Tem mais a ver com a pergunta que ele fez. Tipo, eu tenho um parâmetro, mas desse parâmetro eu meço quantas funções, em que potências, quantas soluções eu tenho para cada uma delas. Não é tão simples. É que não é exatamente assim que a gente mede. Vou ficar aqui embaixo, porque lá em cima está muito quente. Não é exatamente assim que a gente mede a ideia. Quando a gente fala em dimensões, que a gente está falando da liberdade que um objeto tem para se movimentar. Então, um ponto aqui no nosso universo, ele pode ir para frente, para trás, para o lado, para o outro, para cima e para baixo. Essa corda teria diversas maneiras de se movimentar. Ela seria um objeto unidimensional, bidimensional, né? Extenso. Unidimensional, na verdade, desculpa. Extenso, mas ela teria uma maior possibilidade de se movimentar. Da mesma maneira que uma partícula tem aqui. É um pouco diferente da maneira que a gente tem. Meu tempo... Mais uma lá no fundo, então. Que eu tenho... Estão me expulsando Caio. já. Oi. Bom dia. Então, eu queria saber mais ou menos os caminhos, porque você, para falar desse jeito, acessível pra gente, você já teve que estudar anos e anos e anos e tá audível? Tá bom para eu estar? Você teve que estudar anos e anos para a gente compreender uma coisa complexa como essa. E daí eu queria saber mais ou menos o que ler e os caminhos para chegar nesse, mais ou menos, o nível e entender um pouco do preciosismo matemático que é usado para essas coisas. Rapaz, pergunta difícil. Em primeiro lugar, eu fico feliz de saber que você achou que foi compreensível. Até hoje de manhã eu não estava acreditando nisso. Na verdade, até 10 segundos atrás eu não estava acreditando nisso. Para você, se você quer entender do nível técnico, é algo que não é simples de fazer. Isso eu está falando que você... quase que eu caio. Dificilmente você vai estudar isso na graduação, dificilmente. Porque para poder entender teoria de cordas, você precisa ter entendido já a mecânica quântica, a mecânica relativística, relatividade geral e um pouco no modelo padrão, né? Então, de teoria quântica de campos e outras coisas. Isso normalmente aqui no Brasil é algo que se faz no final do mestrado. Você começa, você estudou tudo isso. Obviamente,
você poderia cortar caminhos. Nos Estados Unidos, o pessoal começa a fazer isso agora. Eu tenho um grande amigo meu que está lá morando em Amsterdã também, professor, tá dando aula na Universidade de Amsterdã, que com certeza é um dos físicos mais proeminentes da nova geração de físicos mundiais, brasileiro também. E ele fez doutorado em Princeton, e lá a gente estava conversando disso semana passada, de passagem até, que nos Estados Unidos eles estão fazendo caminhos muito mais curtos, para que a pessoa no final da graduação já comece a estudar isso. Então você estuda menos coisas gerais e vai direto ao problema. Então você tenta, em vez de estudar muita termodinâmica, muita ótica, muita mecânica clássica, você vai estudar o mínimo para poder atingir esse objetivo direto. Então você pode cortar e estudar relatividade geral, relatividade restrita, mecânica quântica, teoria quântica de campos, só essas coisas para poder chegar lá no final. Mas existe uma sequência grande de livros que você tem que ler para poder chegar ali. Eu posso postar depois algumas ideias do que você tem que estudar. Se você quer entender mais ou menos as ideias por trás com divulgação científica, eu acho que o livro do Brian Greene, por exemplo, é um livro muito bom. É o Universo Elegante, do Brian Greene. É um livro muito bom. Eu acho que vale a pena se estudar assim. Eu li ele quando eu estava no segundo ano da graduação. Não estava no segundo, já estava formado já. Esquece. A idade começa a pegar. E vai. Eu estou vendo 1, 2, 3, 4, 5, mas eu fui dito que eu fui a última. Então, quem quiser conversar comigo, estou aqui do lado. A gente pode bater um papo, porque já estão... Senão eu vou atrasar o palco para a próxima. De novo, obrigado por quem teve a paciência de me esperar até agora. Quem me achar por aí no meio da Campus Party, não tenha vergonha de falar comigo, não. Obrigado.